sessão da CAI, o senhor deu uma série de dicas ao ministro Lévy. Quais eram, em linhas gerais? Olha, não são propriamente dicas. Uma coisa que eu insisti é qual é a implicação fiscal da política monetária. O que quer dizer isso? Chutou o juro para cima? Quanto custa isso? Porque tem que pagar. Então, por exemplo, os juros reajustados do segundo mandato da Dilma, que foi 1,75 pontos percentuais, custam por ano, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, custam 27 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, essas operações de swaps, quer vender dólar futuro, porque a gente tem medo da desvalorização, não quer perder, etc., deram um prejuízo neste ano de praticamente 60 bilhões de reais. Somos dois, dá 87 bilhões. E a meta de superávit primário que o governo tem é de 66 bilhões. Né? Ou seja, aquilo que está fazendo esforço por um lado está se queimando pelo outro, porque este outro alimenta o déficit agregado da economia. E eu acho que não se presta muita atenção nesse tipo de coisa. Existe um tipo de operação, tipo uma dívida, que chama operação compromissada. O que é a operação compromissada? Não tem mais, jeito. Investe dinheiro de um dia para o outro. Quem toca é o Banco Central. Agora, o que acontece? Antigamente era o Tesouro que fazia isso, o Ministério da Fazenda, que tinha as LFTs, que eram letras que eram indexadas. Você teve inflação, ela paga isso. Muito bem, aí o Tesouro se livrou disso, mas ficou na mão do Banco Central. E ele fica, só nessas compromissadas, são gastos 120, 130 bilhões por ano. Então, o que eu disse? Isso não é propriamente uma dica, isso é uma reflexão. No Brasil, o Banco Central e o Ministério da Fazenda não fazem uma gestão conjunta sobre a dívida, que tinha que fazer, até para não ser esses juros absurdos, né? Porque essa separação só favorece ter juro mais alto. Pode crer, o que eu estou dizendo tem uma reflexão maior por trás. Portanto, não é propriamente uma dica, são comentários que eu fiz. Ainda mais, na questão dos estados e municípios, este indexador que vai para trás, né, esse projeto todo, eu mostrei que as objeções que o Ministério da Fazenda tem feito não são significativas. Porque estados e municípios têm uma dívida com a União que foi inflada por indexadores exagerados, ou seja, por correção monetária exagerada. Precisa corrigir isso. E, ao mesmo tempo, se aliviar a posição dos estados e municípios no que se refere à dívida, no agregado, a dívida líquida dos governos diferenciados não vai mudar. O que está tendo é uma mudança dentro dos diferentes governos. Então, esse argumento não vale para a coisa de renegociar a dívida de estados e municípios. É uma coisa que haveria, lambança fiscal, não, nada disso. Segundo, aumenta realmente margens de financiamento, porque os estados, por exemplo, só podem obter financiamento que seja até o dobro da receita, ou seja, o índice 2. Mas a maioria dos estados já tem um espaço para isso. Isso vai ampliar, vai, mas quem tem que aprovar cada operação é o Tesouro. Então, realmente não faz tanta diferença. Quer dizer, eu acho, que foi meu ponto, que o Ministério da Fazenda devia ter aceito, ou melhor, não devia ter voltado atrás daquela lei que o próprio governo tomou iniciativa de novembro do ano passado, que era revisar as contas entre governo federal, estados e municípios. Qual foi a sua impressão da receptividade dele? Vocês pareceram ter uma conversa bastante cordial. Qual é a sua impressão sobre essa... Basicamente uma conversa bem educada, né? Estamos aí raciocinando em função dos interesses do país. Vocês conversaram ontem, 40 minutos, não? Não, conversamos ontem por telefone, mas foi coisas gerais, assim. Não entrei nesse detalhe que estou entrando aqui. Né? E até porque eu tenho também um projeto que limita o endividamento da União. Hoje, só estados e municípios têm teto do seu endividamento. O governo federal não tem. E eu tenho um projeto para que tenha. Né? Então é uma coisa que vai ter que ser bastante discutida. Mas o senhor achou que tem boa receptividade dele? Há um canal? É uma relação civilizada e educada. O que o senhor está achando do Lévy? Sim. Eu acho um homem, como ministro. Um homem correto, né? Está fazendo o seu trabalho. Eu faria algumas coisas diferentes, mas não é o caso, como oposição, de eu entrar e dizer como é que devia se comportar o menino da fazenda do governo Dilma. É uma tarefa difícil, por outro lado, isso é inquestionável, até porque o quadro econômico é bastante adverso.
essa semana ele conseguiu, de alguma forma, adiar o embate maior com o Congresso. Sim, mas foi a partir de um erro do governo. O governo não devia ter impugnado a lei que ele próprio fez aprovar em novembro, em relação à dívida de estados e municípios com a União. Não devia, porque o significado macroeconômico é pequeno. Esse é meu ponto, por isso que eu procurei mostrar. E agora, depois é o seguinte, se eles voltam atrás, aí diz, olha aí, o governo está fraco, tal, deixa o mercado financeiro mais preocupado e tudo mais. Ou seja, deram um passo que não devia ter dado. Né? E corrigir esse passo tem desgaste. Perfeito. Tá bom?